como que eu casei no meio de uma pandemia. Hello, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de uma jovem senhora Check! Hoje eu decidi gravar um vídeo. Na verdade era uma aqui fala, mas eu já me maquiei, então vou só falar. Como eu falei pra vocês, né, a gente resolveu casar no ano de pandemia, sim. Na verdade, o que acontece? Já tínhamos 4 anos exatos de namoro, né? E aí, o Gabriel tava no meio dessa loucura, assim, de estudar para vestibular, né? Pra escolher a faculdade que ele queria e tal. Pra quem não sabe, eu sou 2 anos mais velha que o Gabriel, né? Então, isso aconteceu de fato. Então, ele tava meio que nessa loucura, assim, de estudar, fazer Enem, fazer várias coisas para poder ingressar em uma faculdade, né? Escolher a faculdade que ele queria. E lembro-me que em 2019, não sei, foi em 2019 porque foi quando a gente completou, em maio de 2019, completamos 4 anos de namoro. Eu falei, a gente precisa casar, porque nós somos cristãos, gente. Para quem não sabe, precisamos seguir a lei de Jesus. Você me ama, eu te amo, nós nos amamos, vamos nos casar? Não pedi ele em casamento, tá, gente? Isso não rolou. Mas estávamos planejando de se casar. E aí, falei, não, beleza. Como eu trabalhava num empreguinho, né, meio chatinho, né, que era de telemarketing, meu primeiro emprego era. Falei assim, tá bom, vamos nos casar. Minha mãe começou a me ajudar a juntar meu enxoval, né? Um mês comprava uma almofada, outro mês comprava pano de prato, outro mês comprava cortina, outro mês, sabe, e assim foi indo. E aí, quando foi em 2019, em dezembro de 2019, o Gabriel me pediu em casamento, gente. E isso foi uma surpresa que ele fez, armou com a minha amiga de fazer uma surpresa pra mim no dia da renovação de votos do meu pastor. Acredite se quiser. E aí, o que acontece? Eu estava trabalhando, era um sábado, eu fui trabalhar, eu saía 12h25, eu acho, sei lá. 12h45 do serviço eu saía. E aí eu falei, cara, tô cansadona, acho que eu não vou ir. Liguei pra o Gabriel e falei assim, meu querido, esqueça tudo que eu não vou. Gente, eu não sabia da surpresa, tá? Era surpresa, eu não sabia. Aí, também, né? Se eu soubesse da surpresa, não seria surpresa. Mas eu peguei e falei assim, gente, não vou, tô cansada, enfim. Até porque eu e a minha amiga, estivemos lá na madrugada do dia seguinte, né? Na madrugada do sábado mesmo, pra gente poder fazer a decoração do espaço. A gente que arrumou lá todo o espaço. Aí o Gabriel pediu pra uma galera lá me ligar pra eu poder ir. Insistiram demais pra eu ir e tal. Coloquei uma roupa rapidão e foram me buscar na minha casa. Acredite se quiser, foram me buscar na minha casa. Chegando lá na chácara, eu almocei, conversei com a galera, né, com a turma e tudo mais, que eu conhecia, que tava lá e tal. Brincamos ainda, foi muito legal. Assim que eu almocei, já foi a hora de jogar o buquê, né? A pastora já ia jogar o buquê e tal. Gente, aí começa todo o babado. Eu não sabia que eu ia receber o buquê, né? Então, o que acontece? Fiquei no final da fila, né? Fiquei no final da fila, não. Fiquei no final lá, né? Ficou várias meninas assim mais na frente, eu fiquei lá no fundo. E aí, na hora que ela foi jogar o buquê que eu não tava na frente, me puxaram pra eu ir pra frente. Eu vou deixar aqui o vídeo, ó. Esse vídeo aqui. E aí, o Gabriel foi e me pediu em casamento. Gente, foi muito lindo, gostei. Essa surpresa, assim, ele se superou total. Não tínhamos emprego. Na verdade, o Gabriel não tinha emprego, eu tinha um emprego, mas o Gabriel ainda não tinha começado a trabalhar. Olha, eu orei ao Senhor e falei assim, Jesus, ano que vem eu quero me casar. Quero me casar em 2020. Do nada, Deus faz tudo, gente. É inacreditável. Em janeiro de 2020, o Gabriel começou a trabalhar. Começamos aí, de pouquinho, juntar as coisas, né, pra gente fazer o nosso chá de cozinha. Em março, dia 7 de março de 2020, fizemos o nosso tão sonhado chá de cozinha. Ganhamos muita coisa, olha isso aqui, ganhamos muita coisa mesmo. Olha aqui, olha lá, pessoal. Quem aguenta essa gostosura?
igual, dá tchau. Eu recebia menos que um salário mínimo, gente. Eu recebia menos que um salário mínimo. Porque em 2019, se eu não me engano, um salário mínimo já era de R$1.000. Eu recebia 700, 900 reais, tá? Meu registro na carteira era 900 reais. E aí, no decorrer desse tempo, o que aconteceu? Foi descoberto o primeiro caso de Covid-19, né, em 2020, né? Foi em março. Aqui no Brasil, né? Na China já tava rolando, minha filha, o alvoroço, mas aqui foi em março, se eu não me engano, de 2020. A gente super preocupado se ia dar, se não ia dar, como que ia ser, como que ia fazer. E eu lembro que em março já teve o primeiro lockdown, assim, que fechou tudo, sabe? Bum! Fechou tudo. Várias pessoas começou a virar óbito, né? Infelizmente. Foi um ano, assim, de muitas incertezas. Nós não sabíamos se ia dar certo. E uma coisa que eu posso te dizer é que, se Deus falou, Ele vai se responsabilizar. Ele vai cumprir na sua vida. Acredite. Esse aqui foi um culto que eu participei da mocidade em 2020. Ó, vou deixar aqui pra vocês a foto pra vocês verem. E neste culto, essa irmã foi usada pra falar comigo. Uma benção, gente, tava uma loucura, sabe? Tava tudo fechado. Não sabíamos se ia conseguir marcar a data de casamento, se ia casar. A gente confiando e falando, não, vamos casar esse ano, vamos casar esse ano. A gente vai casar esse ano e tal. Orei ao Senhor, a gente orou muito a Deus, oramos a Deus, falando assim, Senhor, sei que é difícil, a gente sabe que tá complicada a situação, mas a gente quer muito se casar esse ano, a gente precisa se casar esse ano, a gente quer se casar esse ano. E começou a construir a nossa vida, sabe? E mesmo no meio daquela turbulência toda, né, aquele caos que tava sendo 2020, Jesus nos abençoando desde o início. Em maio de 2020, a gente foi agendar a data do nosso casamento. Uma burocracia surreal. Separamos toda a documentação, tanto a minha quanto a do Gabriel. Um monte de documentação. Um monte. Chegamos lá, na porta do cartório, fila e mais fila, e mais fila, e mais fila. Tá bom. Quando que chegou na nossa vez, entregamos os papéis pro rapaz e tava sendo assim. Você entregava o papel os papéis pro rapaz e ele entrava pra dentro do cartório, porque não podia entrar um monte de gente. É isso mesmo. Ele entrava pra dentro do cartório, analisava os papéis que você deu e voltava. E aconteceu isso. Ele voltou pra fora e falou assim, meu senhor, essa certidão não é daqui. Minha filha, aí foi um transtorno danado. Porque eu não sei o que BO que deu da certidão do Gabriel, mas o Gabriel não nasceu aqui, né, na cidade onde a gente reside. E aí, minha filha, o Gabriel teve de ir pra outra cidade, que é vizinha aqui da nossa, mas ele teve que ir pra outra cidade, que foi onde ele nasceu, pra ele tirar uma nova certidão. Isso que eu ia falar pra vocês, gente, quando vocês for agendar o casamento de vocês, vocês precisam estar com todos os documentos renovados, tá? Precisa, porque chega lá, dá um monte de BO, né? Então, precisa estar com os documentos todos alinhados. O Gabriel foi para outra cidade com o nosso amigo. E aí, tranquilo. Morrendo de medo do cartório fechar e a gente não conseguir agendar essa data. Porque, se eu não me engano, eu tava fechando meio-dia o cartório. Ou era 1h da tarde, alguma coisa assim. E eu ansiosa. Bom, ele foi, voltou. Beleza, entregou a certidão pro cara. Entregamos todos os documentos. Na hora de entregar o RG... O Gabriel bateu a mão no bolso. Cadê o RG do Gabriel? O Gabriel tinha perdido o RG. E aí, procuramos. Abrimos um passo, fechamos um passo, abrindo um passo, fechando um passo, abrindo um passo, fechando um passo. Não achava esse RG. Foi quando o Gabriel recebeu um telefonema do cara do cartório da cidade onde ele foi, falando assim, é o Gabriel? Ele falou, é. E o cara falou assim, olha, encontraram o seu RG aqui na rua do cartório. E vieram aqui no cartório e entregaram. E aí eu tô ligando pra te entregar esse RG. Você consegue vir aqui? Ou seja, o Gabriel teve que voltar lá na cidade de novo. Pegou esse RG e voltou pra cá, pra nossa cidade, pra gente conseguir agendar o nosso casamento. Gente, foi uma loucura. Depois que ele chegou, depois que ele voltou, entregamos todo o documento, toda a documentação de novo pro rapaz. O rapaz entrou pro cartório,
E aí demorou. Entramos, eu e o Gabriel primeiro, porque como eu falei pra vocês, não podia entrar todo mundo. O rapaz conversou com a gente e tal, enfim. E ele falou assim, olha gente, eles não estavam agendando as datas pra muito longe por causa desse lockdown, sabe o que tava acontecendo? Toda hora tava fechando e abrindo coisa, fechando e abrindo coisa. E ele falou assim, ó, eu tenho só a data X. E aí foi a data que a gente escolheu pra casar, né? As outras datas que tinha era muito mais, assim, mais próximo, né? Ia ficar muito em cima da hora. E aí a gente escolheu, assim, a data que mais estava longe, assim, que dava pra agendar. Aí o cara pegou e falou assim, então, tá agendado e tal. Aí a gente saiu de dentro do cartório e chamou as nossas 2 testemunhas. Aí as 2 testemunhas assinou. E aí é isso. Só que toda hora a gente tava tendo lockdown. Tava muito ansioso porque a gente não sabia se ia dar certo, se ia dar pra casar, porque tava tudo fechando, tava tudo... Às vezes abria, às vezes fechava. Só que em agosto, né... Ali em agosto já começou a dar uma melhorada e então eles começaram a reabrir as coisas de novo, né? Bem no comecinho assim de agosto. Quando foi dia 8 de agosto, né? Ainda uma semana antes tinha fechado tudo, mas depois reabriu. Inclusive, para o meu casamento estava com previsão de frio e chuva. Mas graças a Deus, gente, no dia do nosso casamento foi um sol assim maravilhoso, não fez frio. Foi um dia perfeito. Nós ganhamos, né, a decoração assim da igreja, né? Eu fui com o meu pastor, né, e a pastora, um dia antes, que foi na quinta-feira, não, na sexta-feira, da quinta para sexta a gente foi na madrugada lá no Ceasa, compramos várias flores, várias. Pastor, assim, excelente, o pastor e a pastora. Nossos padrinhos foram, assim, gente, excelentes, sabe? Gente, excelente mesmo. Eles nos deram todos os móveis, assim, praticamente da nossa casa, né? Um padrinho deu sofá, outro padrinho deu rack, outro padrinho deu a cama, outro padrinho... Não, na verdade, a cama foi meu pai, né? Com a esposa dele que deu a cama pra gente. E o guarda-roupa, né? O guarda-roupa foi a sogra dele e a cama foi ele e a esposa dele. Mas, assim, geladeira nós ganhamos, sabe? Tudo, e o fogão, minha mãe que deu o fogão pra gente, então tudo foi se encaixando, sabe? Nesse momento me traz uma reflexão, sabe? Porque quando a gente tava assim, namorando, muitas pessoas julgavam a gente, sabe? E principalmente a mim, né? Falava que eu ia engravidar antes de casar, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquela, que eu ia ser essa, e que não sei o quê. No fim, gente... Glória para a honra e glória do Senhor Jesus, porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus, né? Tanto é que isso tudo aconteceu, mas foi para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser exaltado. Gente, simplesmente casamos tudo bonitinho, certinho, conforme a lei de Jesus Cristo e também a lei da terra, né? A lei dos homens, né, que fala. E o nome do Senhor foi glorificado no nosso casamento, sabe? Ó, foi um dia muito lindo, foi um dia muito legal. Inclusive, eu tenho muitas saudades desse dia, gente. O recado que eu tenho para deixar para vocês com esse testemunho, esse pequeno e simples testemunho, é que mesmo que a gente esteja numa tempestade assim, sabe? E a gente não esteja vendo resultado nenhum, não esteja vendo a mão de Deus em nada, sabe? Às vezes você fica assim no meio daquele vendaval todo e a gente acha que não vai conseguir conquistar nada, não vai conseguir ter nada, não vai conseguir conquistar as nossas coisas, né? Realizar os nossos sonhos, é isso que eu ia falar. Às vezes a gente tá no meio desse vendaval e acha que não conseguimos, não vamos conseguir. Mas o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te entregar, que Ele falar para você, Ele vai cumprir, sabe? Se Ele te entregou, se Ele te confiou algo, acredite, porque isso uma hora vai deslanchar e vai ser assim uma bênção. Criar uma família é algo extraordinário, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Criar um filho é difícil, sabe? Quando você casa, quando você acaba de casar, ali o primeiro ano do seu casamento é complicado porque você tá se adaptando, sabe, a outra pessoa. São duas criações diferentes, dois pensamentos diferentes, é difícil. Não tô falando que o meu foi, tá? Esse não foi meu caso. Mas eu vejo muitas pessoas, né, ao meu redor, assim, que vem casando, que, tipo assim,
casou, aí tipo, não tô me adaptando, me separei. Sabe, não tem mais aquele sentimento de tipo assim, eu vou lutar pelo meu casamento. Porque você amar uma pessoa é você escolher amar ela. Pelo que eu tô vendo agora, as pessoas não escolhem mais lutar por aquilo que elas amam. Elas não escolhem mais lutar por um relacionamento, elas não escolhem mais. E no caso, lutar por relacionamento, gente, eu não tô falando aqui de violência, né, doméstica, nada disso, tá? Não tô falando de agressividade, nada disso. Eu tô falando realmente de quando você vê que é só duas, sabe? Duas pessoas que são de características totalmente diferentes e não lutam para que elas se encaixem, sabe? Porque uma hora você cede, outra hora a outra pessoa cede, e assim vocês vão formar um casal segundo a vontade de Jesus. Casem sim, tá? Construam a família de vocês porque é maravilhoso. Tem os desafios, não estou falando que não tem, mas vocês vão vencer. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui, deixa também nos comentários qual o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom, gente? E também vou deixar aqui embaixo o @ das minhas redes sociais. Se você puder me seguir lá, vai ser de grande ajuda. Será que eu consigo até o final desse ano bater 1000 inscritos? Imagina eu ter uma placa aqui do YouTube. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!